Bom dia, meus irmãos. Como é bom poder estar mais uma vez aqui na nossa igreja, na PIB Itabuão, com o coração alegre. Mas eu confesso para os irmãos que eu não vejo a hora dessa pandemia deixar a gente poder relembrar e reviver aqueles momentos que Deus já nos permitiu viver antes, né? Aqueles momentos onde nós podíamos nos abraçar, nos cumprimentar, conversar sem medo, né? Sem culpa, mas ainda não chegou esse dia. Então, como nós estamos sempre lembrando que nós, primeiramente, nos cuidemos, para que assim a gente também possa cuidar do nosso próximo, né? Com educação, com respeito, com amor. E também contando com a graça e a misericórdia do Senhor que tem nos acompanhado durante toda essa pandemia e vai acompanhar durante toda a nossa vida, amém? Nesse dia, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma reflexão que eu compartilhei com os meus colegas de trabalho no final do ano passado. Lá na nossa empresa, todo final de ano, a gente realiza um culto de ação de graças. E nesse culto, a gente ora, a gente canta, a gente lê a Bíblia e a gente também testemunha de todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu durante aquele ano. Inclusive aqueles que não seguem nenhuma religião ou não estão frequentando alguma igreja, geralmente falam, agradeço a Deus por mais um ano e por todas as bênçãos que Ele nos concedeu. Então é um momento muito edificante que a gente vive ali como empresa. E hoje eu gostaria então de compartilhar com os irmãos essa reflexão que Deus colocou no meu coração no ano passado. Foi no finalzinho do ano, mas foi no ano passado. Pois é, meus irmãos, a gente já está em 2021, a Luana já vai fazer 3 anos, o Adrian já vai fazer 3 meses e eu estou ficando cada dia mais careca. Mas faz parte da vida, né? Grato a Deus pela vida. E vamos então para a nossa reflexão. Lucas, capítulo 2, versos de 25 a 38. Lucas 2, de 25 a 38. O tema da nossa reflexão vai ser Simeão e Ana, que são os personagens bíblicos do texto que a gente vai ler, mas eu também dei um subtema para a nossa reflexão que vai ser a grandeza do bebê Jesus e a importância da vida espiritual. Nós vamos ler o texto conforme a reflexão for se desenvolvendo e nós vamos começar então lendo os versos de 25 a 28, onde a Bíblia nos diz o seguinte: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E, pelo Espírito, foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, e o que ele disse a gente vai ver na sequência. Antes, vamos refletir nesses 4 primeiros versos que a gente acabou de ler. Esses versos nos revelam que existem pelo menos 3 coisas que acompanham uma pessoa justa e temente a Deus, como era Simeão. Né? Hoje nós chamaríamos essa pessoa de um crente verdadeiro, um crente de verdade. Uma pessoa que tenha uma vida espiritual saudável diante de Deus, a exemplo de Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Então, quais são estas coisas que acontecem com essas pessoas, com os tementes a Deus e justos? Primeiro, a Bíblia revela que o Espírito Santo de Deus estava sobre Simeão. Então, sim, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele está sobre nós. Nós encontramos isso também lá em Efésios, capítulo 1, no verso 13, onde a Bíblia nos diz que quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, a palavra da verdade, e cremos que Jesus é o Filho de Deus, automaticamente nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Mas aí a gente vai pensar no ser justo também, né? A Bíblia fala que não há um justo sequer. Paulo afirma isso lá em Romanos, capítulo 3, verso 10. Então, como resolver, né, essa questão
de sermos pessoas justas. E a explicação ela é muito simples. Nós somos justificados por Jesus, que foi o único justo de fato. Porque nós cremos em Jesus, nós nos tornamos pessoas justas, assim como também nós somos chamados de santos, e estamos longe de ter a santidade do nosso Deus, que é totalmente perfeito, mas nós somos santificados e devemos buscar então em Jesus todos esses atributos, todas essas qualidades, conquanto cristãos que somos. Além disso, a gente também vê que aqui nesse texto nós temos um alerta muito importante nesse primeiro verso, para a igreja do século 21. Nós, nos dias de hoje, estamos talvez mais preocupados com as coisas da terra do que com as coisas do céu. E por conta disso, nós precisamos resgatar uma característica que nós nunca deveríamos ter perdido, que é a fé. O Espírito Santo, ele é real, ele tem poder, mas nós precisamos ter fé. A Bíblia nos exorta em diversas passagens para que tenhamos fé. Por isso precisamos ser mais crentes e menos céticos. Deixar de olhar para as coisas que acontecem ao nosso redor, embora elas estejam sendo bem dramáticas e bem complicadas nos dias de hoje, e começarmos a olhar mais para o céu, olharmos mais para o nosso Deus, que é quem tem o controle de tudo em suas mãos e está cuidando de nós. E nos deixou o seu Espírito, que está sobre nós. Na sequência, a Bíblia também revela que o Espírito revelou algo a Simeão. E nesse texto nós aprendemos que o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. Atos capítulo 13, versículo 2 diz o seguinte: E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Sim, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele fala com a gente. Eu, geralmente, quando penso nessa questão, eu lembro daqueles desenhos animados, de quando a gente era pequeno, que tinha o diabinho e o anjinho, do lado da pessoa que tinha que tomar alguma escolha, de fazer alguma decisão. E o Espírito Santo de Deus, sem dúvida nenhuma, é o anjinho que nos mostra o caminho certo a ser seguido. Então, não importa onde nós estejamos, seja dirigindo, cozinhando, trabalhando, tudo que estivermos fazendo, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Precisamos abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais para ouvir e ver o que Deus fala e faz. E por último, nesses versos que nós acabamos de ler, a Bíblia também fala que o Espírito Santo, ele age em nós. E um versículo que eu separei aqui, Atos capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aqui a gente lembra de Pedro, Um pouco antes, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes porque ele estava com medo, porque ele estava preocupado, ele estava pensando que a sua vida poderia ter um fim. Mas logo em seguida, o Espírito Santo de Deus enche Pedro, e ele, com um sentimento totalmente oposto, cheio de coragem, cheio de ousadia, cheio de intrepidez, para uma multidão, começa a dizer então que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que ele havia negado estava à sua frente, agora ele prega para um monte de gente dizendo: Jesus é o Filho de Deus. E isso só acontece porque ele se deixou ser usado pelo Espírito Santo. Então, nós, crentes verdadeiros, precisamos agir pelo Espírito e precisamos deixar o Espírito agir através de nós. E aí é inevitável que a gente faça aquela pergunta, As nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, será que eles estão acompanhados da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? Ou será que não? Precisamos refletir e precisamos deixar o Espírito agir mais e a gente menos, para que ele cresça e a gente diminua, amém? E na sequência, então, nós vamos ler agora os versos de 29 a 33, a declaração inicial de Simeão, onde a Bíblia nos diz o seguinte: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação,
a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele, Jesus, se diziam. Então aqui, na sequência do texto, nós encontramos essa declaração de Simeão. Uma declaração que contém palavras muito lindas, mas ao mesmo tempo também muito fortes. E aqui é importante a gente destacar, antes de mais nada, que existem muitas pessoas que têm esse encontro com Jesus, assim como Simeão também teve, mas o que vai fazer a diferença na vida da pessoa é a decisão que ela vai tomar após esse encontro que ela tem com o nosso Senhor e Salvador. Primeiro, nessa passagem que nós acabamos de ler, a Bíblia revela que não existe nada, meus irmãos, absolutamente nada que seja mais importante do que se encontrar com Jesus. Simeão, provavelmente, ele já havia se encontrado com diversas pessoas em sua vida e talvez estivesse planejando se encontrar com outras. A Bíblia não revela a idade de Simeão, a gente não sabe se ele estava já no fim de carreira ou se ele estava começando a sua vida. Mas provavelmente, talvez ele fosse se encontrar com outras pessoas na sua vida. Porém, é quando ele se encontra com Jesus que ele faz essa afirmação, que eu acho uma afirmação muito, muito, muito linda. Senhor, podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. A gente consegue imaginar isso, meus irmãos? A gente não sabe se Simeão já tinha realizado todos os planos que ele tinha para a vida dele, ou se ele ainda ia realizar muitos outros, mas ele afirma no momento em que ele tem Jesus em seus braços, ainda um bebê, que ele já tinha visto a salvação de Deus, e porque ele já tinha visto a salvação de Deus, ele podia então partir para a morte. Ele afirma que depois de conhecer Jesus, de ter visto Jesus, ele já podia morrer. Será que nós teríamos essa coragem nos dias de hoje? Como o nosso pastor sempre afirma, é sempre bom a gente viver, e enquanto Deus nos der vida, a gente tem que aproveitar essa vida. Eclesiastes também vai nos exortar diversas vezes a aproveitar a vida que a gente tem aqui nessa terra. Mas depois de conhecer Jesus, será que nós já estamos totalmente satisfeitos, totalmente realizados, totalmente completos na pessoa dele? E será que nós estamos vivendo por ele? Porque com certeza, meus irmãos, não existe nada melhor e mais importante na vida de qualquer homem do que se encontrar com Jesus. E aqui, como eu já destaquei, Jesus ainda era um bebê. Eu fico pensando as pessoas que estavam ali naquele momento, né? O que será que elas estavam pensando a respeito daquilo que Simeão estava dizendo? Ele estava dizendo que Jesus era a salvação de Deus. E nós conhecemos a história, nós sabemos que Jesus ele cresceu, ele teve o seu ministério, ele foi morto, ele foi crucificado e ressuscitou para que hoje nós tivéssemos vida. Mas aquelas pessoas ainda não tinham visto nada disso. E Simeão já estava profetizando a respeito do nosso Salvador, do Salvador da humanidade. Na sequência, Simeão também diz que Jesus é a luz do mundo, luz para iluminar as nações, é o que ele afirma, concordando com o que disse Isaías lá no capítulo 42, verso 6, onde a Bíblia nos diz o seguinte: Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Sim, meus irmãos, Jesus foi enviado para ser luz dos gentios, das nações, para salvar toda a humanidade. Jesus, ele veio trazer ainda mais clareza à palavra de Deus, que já era clara, né? Mas muitos se negavam a observar o que ela dizia. Jesus, ele veio se tornar carne, o verbo, a palavra que se tornou carne, se tornou palpável, visível a todos nós. Ele andou neste mundo, ele foi enviado a este mundo, e a Bíblia revela que não foi para condenar o mundo, mas foi para salvá-lo. A gente encontra isso lá em João, capítulo 3, no verso 17. Jesus, ele veio cumprir a missão que o Pai havia lhe dado, e ele cumpriu essa missão, né? Jesus, ele morreu para que o mundo fosse salvo, mas aí tem a nossa parte na história que a gente vai chegar lá já já. Antes nós vamos ver a reação
de José e Maria, o que eu acho também bem interessante. No verso 33, a Bíblia diz que eles se maravilharam. Meus irmãos, Maria e José já haviam se encontrado com anjos, já haviam tido um filho fruto de um milagre, da concepção do Espírito Santo de Deus, e ainda assim, depois de toda essa experiência linda e maravilhosa, eles ficam maravilhados com as palavras de Simeão. E aqui a Bíblia nos ensina que é impossível conhecer a Jesus sem ficar, no mínimo, admirado. E aqui eu gostaria também de compartilhar com os irmãos o testemunho de um psiquiatra brasileiro, muito famoso, eu acredito que todos os irmãos conheçam, ou pelo menos 99% dos irmãos conheçam, que é o Augusto Cury. Augusto Cury, ele era um ateu, e enquanto ele era ateu, ele havia dedicado parte de sua vida a estudar a personalidade e a inteligência de algumas pessoas grandes na história. Ele chegou a estudar, por exemplo, Einstein, chegou a estudar Agostinho e tantas outras pessoas. E aí, num determinado dia, ele decidiu estudar também a personalidade e a inteligência de Jesus. E ele conta no testemunho dele, meus irmãos, que quando ele começou a ler a biografia de Jesus nos 4 evangelhos da Bíblia, ele não resistiu e ele se prostrou diante de Jesus, porque ele via em Jesus alguém sobre-humano, alguém sobrenatural, ou, em outras palavras, o Deus encarnado, o Filho de Deus. E Augusto Cury, então, depois de se encontrar com Jesus e ficar maravilhado e ficar admirado com essa pessoa que Jesus foi, ele o reconhece como seu Salvador e Senhor. Então, é impossível conhecer a Jesus sem ficar, no mínimo, admirado. Na sequência, nós vamos ler agora os versos 34 e 35, onde a Bíblia afirma o seguinte: E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para queda, ou cair, e elevação, ou levantar, de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E aqui é o fim das declarações de Simeão. Mais uma vez, palavras fortes, palavras duras, porém palavras verdadeiras. Aqui Simeão ele está dizendo que uma espada traspassaria a alma de Jesus e que por isso ele serviria de queda ou elevação de muitos em Israel. Simeão estava profetizando o que nós também já sabemos. Jesus ele seria surrado, ele seria maltratado, ele seria ofendido, ele seria crucificado e uma espada traspassaria sua alma. Ele morreria para que hoje nós tivéssemos vida eterna e vida em abundância. Porém, Simeão ele afirma que isso depende da nossa escolha diante desse encontro com Jesus. O que nós escolhemos? Nós escolhemos cair ou levantar, porque Jesus ele foi enviado para ambos, para aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas, e para estes ele traz este levante, esta vida, esta salvação, o céu, mas para aqueles que o rejeitam, ele também traz queda, morte, perdição e o inferno. Então nós precisamos, diante desse encontro com o homem Jesus, com o Filho de Deus, nos posicionarmos. O que nós queremos para a nossa vida. E isso a gente já sabia muito antes de Jesus ser enviado, né? Lá em Provérbios capítulo 3, verso 33, a Bíblia revela que a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos, os tementes a Deus, os crentes de verdade, ele abençoará. Portanto, meus irmãos, após esse encontro com Jesus, a gente precisa tomar a decisão, fazer uma escolha, aceitá-lo ou rejeitá-lo. É inquestionável o fato de que a escolha mais inteligente sempre será a de aceitar Jesus. Mas nem todo mundo concorda com isso, infelizmente. Tem muitas pessoas que dizem até o contrário, que nós somos tolos por acreditarmos numa palavra que foi escrita há mais de 2000 anos atrás e não serve mais para os dias de hoje. E isso nos preocupa, mas não devemos deixar de continuar fazendo a nossa
parte. E aqui eu ouso dizer que não existe escolha maior que um homem ou uma mulher possa fazer na sua vida do que escolher Jesus Cristo. Nós podemos sim escolher onde estudar, onde morar, com quem casar, que carro comprar, quantos filhos ter. E todas essas decisões, sem sombra de dúvidas, são decisões gigantes, decisões grandes que precisamos tomar na nossa vida. Mas elas jamais se compararão à decisão que definirá a nossa eternidade. Todas essas refletem nas coisas que vivemos aqui. No máximo uns 100, 120 anos, aqueles que conseguirem chegar lá, mas na maioria das vezes nem chega perto disso. Agora, a decisão de andarmos ao lado de Cristo reflete onde nós passaremos toda a nossa eternidade. E partindo para a nossa conclusão, nós temos os 3 últimos versos dessa passagem que nós separamos para a nossa reflexão de hoje, onde a Bíblia nos diz o seguinte, versículo 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele, Jesus, a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E aqui, para concluir, a gente vê a importância, da vida espiritual e como essa mulher foi um grande exemplo para nós. A história de Simeão e Ana, ela só se encontra aqui no Evangelho de Lucas, mas ela revela para nós que Deus, ele tem um ensinamento muito grande a nos dar através dessas 2 pessoas. Ana provavelmente poderia ter sido uma pessoa muito sofrida na vida, Viúva cedo, ela casou, viveu 7 anos com o marido e depois viuvou. Naquela época se casava entre 14 e 18 anos de idade, mais ou menos. Então ela deve ter viuvado entre 21 e 25 anos de idade, mais ou menos. Viveu praticamente 60 anos de sua vida sozinha. E ela podia ter lamentado a sua condição, afinal de contas, ela era mulher e era viúva, tinha muitos problemas para ela naquela época, porém ela escolhe fazer diferente. Ela escolhe servir ao Senhor. A Bíblia fala que ela não se afastava do templo e que ela orava e jejuava de dia e de noite. Então ela é um grande exemplo para nós nos dias de hoje. Como nós temos vivido a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, Como que está o nosso relacionamento com Deus? E aqui ela nos revela tudo, algumas das coisas que nós podemos fazer, além também, eu acrescento aqui a leitura da palavra, o fazer o bem e tantas outras características que devem nos acompanhar. Não podemos viver sem estas coisas, assim como Ana não vivia. E por fim, no último verso, a Bíblia revela que aqui eu gosto de lembrar mais uma vez, Jesus era apenas um bebê, Ele ainda não havia falado tudo que ele tinha para falar, mas a Bíblia revela que Ana falava para as pessoas que passavam ali dele como sendo a redenção, a salvação de Jerusalém, a salvação em Jerusalém. Então ela estava pregando a Jesus como o Salvador da humanidade, cumprindo uma ordem que Jesus daria 30 anos depois, antes dele ter dado aquela ordem, que nós encontramos lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, onde a Bíblia nos revela que Jesus disse o seguinte: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Simeão e Ana já estavam fazendo isso antes mesmo de Jesus pedir para que eles fizessem. Então, meus irmãos, no dia de hoje nós concluímos estas 2 coisas. Nós precisamos nos preocupar sim com a nossa vida espiritual. Nós precisamos ser mais devotos ao nosso Deus, precisamos jejuar, precisamos orar, ler a Bíblia, fazer o bem aonde estiver ao nosso alcance, nunca negar o bem, pregar o Evangelho a toda criatura, e precisamos trabalhar essa nossa vida espiritual, precisamos desenvolver a nossa vida espiritual. E também aprendemos a grandeza desse bebê chamado Jesus, que hoje está à destra do Deus Pai, apenas aguardando o momento para vir nos buscar. Jesus
é o caminho, a verdade e a vida. E a melhor decisão que nós podemos tomar na nossa vida é viver uma vida ao lado dele. Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra tenha tocado o coração dos irmãos que estão nas suas casas e também de todos os que estão aqui presentes comigo, e que ele nos ajude.